Olá pessoal, vamos entender um pouco sobre recursão? Vamos começar com uma recursão bem simples. Nós temos aqui uma função que calcula a soma de todos os números naturais até n. Então eu recebo um número e chamo a função que vai fazer essa soma. Ou seja, a ideia aqui é que se eu entro com 5, ele vai calcular 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0. Então, vai dar 15, ou seja, vai somar esses valores. Como é que isso é feito? Bom, uma função recursiva, ela tem um caso base e um caso geral. No caso base, nós temos uma condição de parada. Então, quando eu chego no n valendo 0, eu encerro a função. Então, é importante que a função recursiva tenha esse retorno, essa finalização, senão você pode ficar processando indefinidamente. Então, aqui eu garanto que a função vai parar quando n chega a 0. Se não é 0, se é maior que 0, eu retorno o valor de n mais a chamada recursiva com a soma de n menos 1. Ou seja, eu vou retornar, se eu chamar com 5, por exemplo, eu vou retornar com 5, chamando soma em 4. Aí no 4 eu vou chamar o 4, mais soma em 3, e assim até chegar ao 0. Eu acrescentei duas impressões aqui. Uma para imprimir o n, com um espaço, para facilitar a visualização. E quando imprimir o 0, eu pulo a linha, só para indicar que terminei ali aquela linha de dados. Nós vamos compilar e executar. Então vamos colocar 10, por exemplo. Então percebam que em cada chamada recursiva aqui, ele foi chamando foi imprimindo o valor com o qual estava sendo chamado. Então estava sendo chamado com 10, com 9, com 8, com 7. E aí foi fazendo as outras chamadas. E com isso ele chega ao resultado desejado. Bom, vamos explorar mais algumas funções recursivas. Vamos verificar fatorial, por exemplo. Qual que é a definição de fatorial? Fatorial de 0 ou de 1 é 1, e qualquer valor acima desse é a multiplicação desse valor pelo fatorial do número anterior. Então, é bem parecido aqui, com esse código, Porque se o n for 0, eu retorno 1. Mas não, se for maior do que 0, eu retorno n vezes fatorial de n menos 1. Então, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Lembrando que, por definição, para n igual a 0 ou para n igual a 1, fatorial é 1. Eu não preciso aqui tratar o caso 1, porque vai dar 1 vezes fatorial de 0 e já resolve. Mas eu posso fazer ainda, incluir aqui, como nos dois casos vai retornar 1, Então, se n igual a 0 ou n igual a 1, eu particularmente gosto de colocar essas condições entre parênteses,
para ficar mais legível. Não é obrigatório, só é obrigatório esse de fora aqui. Então, salvando, compilando. Antes de mais nada, vamos chamar agora não a soma, mas o fatorial. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, é 6. De 4 vai ser 24, de 5 vai ser 120. E aí, podemos testar outros valores, né? Então, fica aí para vocês a tarefa de explorarem e testarem. E fica a sugestão de imprimir aqui os valores parciais. Bom, vamos para um último exemplo de recursão, que é Fibonacci. Eu quero o enésimo termo da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é bastante interessante porque, e aí dependendo quem especifica, pode começar com 0 ou 1, ou com 1 e 1, ou com 1 e 2. Vamos pensar que começa aqui com 0 e 1. E aí cada termo, ou seja, o começo de Fibonacci não é apenas um valor, são 2. Os demais termos são a soma dos anteriores, dos 2 anteriores. Então, esse termo aqui vai ser 1 mais 0, 1. Esse termo aqui vai ser 1 mais 1, 2. Esse aqui vai ser 2 mais 1, 3. Isso aqui vai ser 3 mais 2, 5. 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Bom, então eu quero calcular, né, o enésimo termo de Fibonacci. Tá? Lembrando que o termo de posição 0 vai ser 0, o termo de posição 1 vai ser 1. Então eu vou aproveitar aqui algumas ideias de fatorial, tá? Porque se for 0 ou for 1, eu vou retornar quem? Bom, se for 0 eu retorno o próprio 0, se for 1 eu retorno 1. Eu retorno o próprio n. Ou seja, eu vou retornar 0 ou 1. Então eu tenho aqui já o caso base, a condição de parada. No caso geral, eu vou retornar Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Então, vamos calcular aqui Fibonacci, né? Lembrando novamente a minha sequência. Treze, 21, 34, 55 e assim por diante. Tá? Então, calculando aqui. Errando o nome de Fibonacci. Vamos lá. Então, o quinto termo de Fibonacci é 5. Vamos ver? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pedir o décimo. Deve dar 55. E está funcionando. Então, vocês podem aí testar com mais valores. É isso. Bons estudos e até a próxima videoaula.